Então, bom dia a todos. Nessa prova a gente vai falar de funções de mais de uma variável, né? Até agora, o que vocês, assim, vocês estudaram? Basicamente foram funções de R em R, né? Funções em que ou de R em R, ou pelo menos de um conjunto A, contido nos reais, que estava nos reais, né? A que é o domínio da função. Aí, na aula de hoje, a gente, assim, nessas próximas aulas, né? A gente vai ver duas situações em que a função é de R em Rn, mais especificamente de R3, de R2 e R3. Acho que nessa semana a gente vai ver essa parte aqui. Na semana que vem, a partir da semana que vem, de onde o domínio está contido no Rn, né? Aqui também podendo, assim, basicamente sendo esse Rn aqui, basicamente vai ser R2 ou R3, tá? Aí o que muda, né? Por exemplo, em geral, para essas funções aqui, onde o domínio ainda é um subconjunto dos reais e o contradomínio não muda muita coisa. Mas nessas funções em que o domínio é um subconjunto do R2 ou do R3, aí muda, porque você vai estar trabalhando com mais de uma variável, né? Aí, na hora de derivar, eu não posso derivar só em uma variável, tem que derivar em uma ou em outra, que é a derivada parcial. Na hora de integrar também, se a função tem duas variáveis, você vai ser uma integral dupla. Se a função tiver três variáveis, a integral vai ser tripla, e aí muda muita coisa. Então, hoje, nessa aula, a gente vai ver funções em que o domínio é um subconjunto dos reais e o contradomínio é R2 ou R3, né? Porque é mais comum para vocês se for R2 ou R3. Acima disso, é mais difícil de trabalhar, né? Essas funções aqui, essas funções, geralmente, quando o contradomínio é R2 ou R3, a gente chama ela de curva. Então, uma curva, para a gente, vai ser uma função que ela tem um domínio. Vou resumir basicamente o que está no livro, tá? Uma curva é uma função f de R em Rn, basicamente. É uma função que só o fato dela ser de R em Rn, a gente chama ela de curva. Ou chama-se ela de curva, né? Chama-se de curva. E aí, para isso, esse nome curva tem muito a ver com a expressão da imagem dela, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Aí, exemplos de curvas. Exemplos bem simples, né? Por exemplo, uma função de R em R2, definida por f de t igual a t quadrado, por exemplo. É uma curva porque ela sai do R e chega em R2. A imagem dela é um vetor, não é a imagem é um vetor, mas
Para cada ponto, eu associo a um vetor em R2, né? Por exemplo, se eu quisesse calcular o f de 0, seria o quê? 0, 0, né? F de 2, aqui é 2, 4 e por aí vai, tá? Cada ponto do domínio de R, eu associo a um vetor no R2, nesse caso. Se fosse no R3, é a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu quisesse pegar essa função aqui, cosseno t, seno t e 0. A mesma forma, se eu quisesse calcular alguns pontos das imagens dela, né? F de 0, aqui daria cosseno de 0, que é 1, seno de 0, 0. A terceira sempre é 0, né? F de calcular π sobre 2, por exemplo, né? Aí seria 0, 1 e 0. E por aí vai, tá? Então, a cada ponto, uma curva é uma função que associa a cada ponto a um vetor. Do R2, do R3, do Rn em geral, né? Mas por que recebe esse nome de curvas? Em geral, não sei se vocês lembram, né? Quando eu estou com uma função de R em R, a imagem vai ser um conjunto dos reais, né? Por exemplo, no caso aqui, uma curva que é o contradomínio está no Rn, a imagem dela vai ser um subconjunto do Rn, ou do R2, do R3, do R4. Geralmente essa imagem, ela é um formato de uma curva, né? De alguma uma curva, né? De alguma função que é ou de uma curva, ou de, para ser mais fácil, de um gráfico de uma função. Como dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar essa mesma função aqui, eu vou tentar desenhar a imagem dela para vocês verem. Aqui não tem muita, assim, até agora não tem muita coisa, não. A curva é só uma função de R em Rn, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer três coisas, né? Desenhar algumas imagens dessas curvas, derivar, calcular um limite, derivar e integrar. Essas três coisas. Por que essas três coisas assim, rápido? Porque é do mesmo jeito que se faz no cálculo de uma variável, se faz para essas funções aqui, que apesar de elas chegarem no R2 ou no R3, elas têm apenas uma variável também. Ó, por exemplo, por que esse tipo de curva é importante, né? Aliás, só para... Não, eu já coloquei, né? O capítulo 13. Tá. No Guidoriz é o capítulo 7 do livro. Isso, do volume 2, capítulo 7. Deixa eu olhar, pegar aqui um exemplo. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu não estava com vontade de dar aula. Vocês têm dia que vocês estão assim também? Sem vontade? 62. Eu não corro de todas as provas. Cansado, eu não sei o que é, que eu já esqueço toda essa crise aqui.
Nos últimos dias, tô meio sem ânimo. Não, eu tento descansar. Mas o problema é que eu descanso, mas eu não consigo. Parece que eu descanso, mas eu não descanso. Eu tenho que sumir, assim, um mês. Tudo. Pior que me jogaram na coordenação, só me atrapalha. Não descanso nem um dia. Ó, vamos lá, né? Eu vou. Aqui tem curvas no espaço, mas eu acho que no Guidoriz essa parte tá até melhor. Mas vamos lá. O exemplo é o seguinte. Assim, desenhe a imagem. Eu não sei se o GeoGebra faz esses desenhos aqui. Acho que eu vou dar uma olhada, eu não testei. Mas assim, vocês já ouviram a expressão parametrizar uma curva? Geralmente usa muito em física, porque às vezes é mais útil você olhar a curva parametrizada na física do que a curva não parametrizada, né? Mas qual é a diferença de uma curva parametrizada para uma não parametrizada? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas enfim. Se não ouviram também, não tem problema não. A ideia é o seguinte, essa função f de t igual a t quadrado, você pode expressar ela como uma única expressão, ou seja, uma expressão que vai definir qual é a imagem dessa. Deixa eu ver se o GeoGebra faz isso aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se ele. Se eu fizer também, não tem nada não. Ok, ó. Não sei se vocês reconhecem essa curva aqui. Parece uma parábola, né? Eu botei estranho, que eu botei f de t. É porque aqui já mudou, né? Mas eu botei exatamente essa expressão aqui, ó. No GeoGebra apareceu uma parábola. É esquisito, né? Mas não é tão esquisito, não, porque essa curva, a parábola, que geralmente a gente escreve na forma de um polinômio, né? Como é que se escreve? Como é que vocês escreveram uma parábola a vida toda? O y igual a x quadrado mais blá, 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 alguma coisa assim, né? Ou ax quadrado mais b, um polinômio do segundo grau, né? Mais bx. A vida toda vocês escreveram assim. E aqui você pode escrever essa parábola de uma outra maneira, parametrizando ela, porque aqui já está na forma parametrizada. O que eu vou fazer é fazer o caminho contrário. Geralmente se faz assim, né? Como aqui são as coordenadas x e y, então a gente vai chamar de x o t, e y igual a t quadrado. E aí é só fazer a substituição, né? Y igual a t quadrado, que é igual a, como x é t, vai ficar x quadrado. Ou seja, a imagem dessa curva aqui, na verdade, é a curva, porque a diferença é o seguinte, quando eu estou numa função de R em R, a imagem é um conjunto dos reais. Vai ser ou um intervalo ou um ponto. Quando a função é do R2, a imagem dela vai ser uma curva, uma função, e o gráfico dela vai estar em R2. Então, quando eu desenho isso aqui, ó, eu faço o desenho da parábola, aqui. O que era comum era escrever o gráfico dela como y igual a x quadrado. Mas parametrizar ela significa colocar
a curva em um único parâmetro, né? Que é esse, dessa forma aqui, ó. T igual a t quadrado, né? Por que você pode ver dessa forma? Porque se eu imaginar que aqui é um ponto T, aqui é T, como a curva é y ao quadrado, aqui vai ser T ao quadrado. Ou seja, esse ponto aqui, ó, ou não, é não necessariamente isso, mas qualquer ponto na parábola, ele vai ter o formato T quadrado, ok? Esse formato T quadrado, ou em forma de T, é a forma parametrizada da parábola y igual a x ao quadrado. Então, para vocês verem alguma coisa parametrizada, é colocar uma função. Não necessariamente tem que ser uma função. A gente vai ver agora um segundo exemplo, não é uma função. Mas uma curva que está no sistema cartesiano em x e y, você coloca num único parâmetro, numa única variável. Tem mais sentido nessa segunda que eu vou fazer aqui, ó. Vocês entenderam isso aqui? Posso escrever essa curva aqui, ó, de duas maneiras, ou com uma imagem dessa curva, ou como em forma de parábola, né? Eu tenho duas maneiras de escrever, sendo que essa aqui é que chama de curva parametrizada, né? Eu coloco ela num único parâmetro. Às vezes não é tão simples parametrizar uma curva, não. Depende muito do exemplo. Ok? Então, se o exercício, se vocês tivessem alguma situação, não necessariamente aqui, né? Que vocês precisassem parametrizar uma curva, no caso, por exemplo, essa, seria escrever ela dessa forma aqui. Ou, em uma outra escrita também, é muito comum, no lugar de escrever desse jeito aqui, muitos livros, não são poucos não, muitos vão colocar assim, ó, x de t igual a t e y de t igual a t quadrado. Né? Você escreve essa f aqui, ela viraria x de t, y de t, que são duas funções em função de t, só que você escreve dessa forma aqui, do jeito que está aqui. É muito comum. Dê as curvas parametrizadas da função, e aí você escreve nesse formato. Tem muito livro que faz isso. Por exemplo, tem uma aqui que é muito conhecida. Opa, tem zoom demais. Eu não vou colocar anunciado não, porque é o mesmo enunciado do outro, tá? Por exemplo, se fosse essa aqui, ó. Seno T, tá? T variando de 0 a 2π. É 0 a 2π. Esses exemplos aqui são do Guidoris, que eu acho que fica mais... Esse especificamente aqui, tá melhor no Guidoris do que nos outros. Mas eu acho que é questão de gosto, os dois livros. Acho que se fosse para eu estudar, eu estudaria mais pelo Guidoris, mas eu acho que talvez, que a questão do tempo, o estudo fica melhor. Por exemplo, essa curva aqui, qual é a imagem dela, né? Se vocês quiserem colocar no computador, ó, o que vai aparecer, né? Então, cosseno, mais aqui outra variável que é seno de t. Não, deu errado aqui. Vou testar, vou botar um parênteses, que acho que com parênteses talvez... Se não der certo, eu faço na mão.
Não é tão difícil, não. Será que tem que botar esse parênteses? Frescura. Não, não deu certo. Ah, tá. É porque tem que botar assim aqui. Ai, tá vendo? A imagem da curva cosseno T seno T deu esse círculo. Só para vocês não terem dúvida, por exemplo, nessa daqui, ó. Por que a imagem vai dar essa curva aqui? Geralmente, quando você está lá no ensino, no fundamental mesmo, né? Desenho gráfico, o exercício é desenho gráfico da função. Aí o que você faz? O que os professores ensinam? É você calcular, você tem a função, e aí você calcula as imagens de vários pontos, f de zero, né? F de 1, f de menos 1. E aí você coloca esses pontos aqui no gráfico, no R2, e vai montando um padrão, e depois liga os pontos. É a ideia mundial, né? Todo mundo faz isso. Aqui você poderia fazer dessa forma, só que demoraria muito, né? Assim, eu poderia f de 0, 0, f de 1, como é que é? 1 seria aqui, aí o menos 1, 0 seria aqui, né? E você ia vendo que ia aparecer uma parábola. Mas aqui você só jogando na equação, digamos, sem ser parametrizada, você já viu o formato, né? Aqui ela vai formar uma parábola. Aqui é a mesma coisa. Eu poderia pegar alguns pontos e ficar mexendo, mexendo e ver, talvez tentar seguir a ideia que talvez formaria um círculo. Mas é muito mais fácil eu pegar, fazer o mesmo jeito que eu fiz, ó, você olha aqui, cosseno t, chama o outro de seno t, e aí você observa que quanto é que vale x quadrado mais y quadrado? Isso aqui é nada mais, nada menos que cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. E aí, como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, fica o quê? O círculo de raio 1 e centro na origem, né? Ok? Então, essa curva aqui, ó, quando eu pego um ponto aqui em cima, esse ponto ele tem coordenadas cosseno t, seno t. Ok? Deixa eu fazer mais fino aqui. E por que cosseno t, seno t? É para, à medida que eu vou colocando os números reais, o círculo é visto no sentido anti-horário, que é o padrão mundial, né? Por isso que você não coloca seno t, cosseno t, porque você pode se perguntar, se eu colocar seno t, cosseno t, inverter aqui, ó, dá a mesma coisa. Só que a orientação do círculo vai mudar. Então, geralmente, as coisas na matemática sempre são orientadas, na física também, né? É orientado no sentido anti-horário, padrão mundial. E aí, para atender esse padrão, que era parametrizado como cosseno t, seno t, né? Nessa ordem. Só você jogar os pontos. Se você ficar jogando os pontos, eles vão caminhar nesse sentido aqui. Ok? Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Cadê? Deixa eu escrever aqui a expressão da função. Cosseno t, seno t, né? Aí eu calculo, por exemplo, f de zero. F de zero vai ser 1, né? 0. 1, 0 é esse ponto aqui, ó. Esse aqui. Aí, imagina como é que você enxerga essa história do sentido, né? Imagina que o zero, aí eu vou caminhar para a direita do zero. Por exemplo, eu vou escolher o ponto π sobre 2, que é um ponto óbvio, né?
Quando eu caminho à direita do zero, o círculo, o que vai acontecer? Eu vou calcular a imagem dele aqui. Vai ser cosseno de π sobre 2, que é zero, seno de π sobre 2, que é 1. Então, eu passei para cá, ó. Então, eu andei à direita do zero, o círculo vai andar no sentido anti-horário, tá? A ideia é essa. Aqui, ó. Tava no zero, eu caí nesse ponto. No π sobre 2, eu fui para esse, ou seja, eu andei aqui, ó. Todos esses pontos aqui entre os dois são esses pontos que estão aqui. Você pega o ponto que está aqui e calcula a imagem, ele vai andar aqui. É a mesma coisa. Até o 2π, eu ando no sentido anti-horário de 0 a 2π, ok? Então, por isso que tem essa... Por isso que você não escreve seno vezes cosseno, e sim cosseno vezes seno, né? Ok? Então, essa curva, esse círculo parametrizado é dessa forma aqui, ó. Ou então, como muitos livros escrevem, né? Eles escrevem como x de t igual a cosseno t e y de t igual a seno de t. Por que que isso aqui, você tem que fazer isso? Porque, por exemplo, na física, você não olha o círculo desse jeito, você vai olhar dessa forma, parametrizada, ou assim, porque assim você pode falar em vetor tangente, por exemplo. Qual é o vetor tangente à curva? Nesse ponto aqui, ó, você tem um vetor e você quer saber o vetor tangente, o vetor velocidade, por exemplo, né? Para fazer isso, você tem que ter uma expressão vetorial. Não pode trabalhar com a expressão não vetorial. Né? E aí, por isso que é importante parametrizar uma curva. Porque dependendo do problema, a curva parametrizada vai atender melhor aquele problema do que a não parametrizada. Eu não sei se tem um nome para a não parametrizada. Por isso que eu estou falando não parametrizada, porque eu não estou lembrando se tem um nome para a curva. Deve ter, né? Eu não estou lembrando. Mas a importância das curvas é exatamente isso. Principalmente na física, porque ela é uma expressão vetorial, mesmo você trabalhando, no caso, ela não sendo vetorial, né? Essa aqui, mas eu posso transformar ela numa expressão vetorial para que sim eu aplique alguns teoremas na física, ou ideias como de velocidade, aceleração, ok? Que é a questão de partícula. Uma partícula que ela... É muito comum esse problema, né? Vocês devem ter visto. Qual é a velocidade da partícula que anda sobre a curva no ponto tal, a não sei o quê, a partícula está aqui, aqui é A e B, né? Sim, é muito mais fácil ver essa curva, ela parametrizada dessa forma, do que a não parametrizada. Muito mais fácil para resolver o problema em geral, ok? Até agora não tem nada demais não, né? Esses exercícios de calcular a curva são muito comuns. Esses dois que eu fiz aqui são os mais... aqueles que todo mundo faz, né? Mas tem uns que são bem difíceis de fazer na mão. Mas acho que não vai, isso aí não é o nosso objetivo, não. Porque hoje em dia não tem muito sentido. Eu sempre falo que você trabalhar para desenhar o gráfico na mão, hoje em dia perdeu um pouco a graça. Por causa dos programas, né? Você bota lá. É muito mais fácil explicar o porquê daquele formato do que como chegar lá, né? Aqui, e outra coisa também, né? Aqui eu fiz no R2, né? No R3 é bem mais difícil. Vou pegar um exemplo aqui. Que a curva ela vai estar em 3D. Desenhar em 3D não é uma coisa simples. Mas no programa é só você colocar a expressão e ver o que é que parece e tentar entender. Vamos lá. Vou pegar outra aqui. Ó, vou pegar esses resolvidos mesmo, já que, por exemplo, se fosse assim, ó. É porque aqui é o contrário, né? A curva ela está parametrizada, você quer ver qual é o formato dela
digamos assim, normal, né? Sem ser parametrizado. Se eu fosse fazer a mesma ideia, x de t, y de t e z de t. E aí não é assim, a priori eu não consigo juntar tudo como eu fiz no outro, né? Nos outros dois, essas duas expressões aqui, você escrevia, digamos, é como se fosse resolvendo um sistema, né? E colocava o y em função de x. Agora não está tão claro. Desculpa. Não está tão claro como é que você procede, né? Deixa eu ver se um GeoGebra dá para fazer aqui. Vamos lá. T. Ele só botou a equação vetorial dela, né? Equação da reta vetorial. Não. Eu tinha apagado alguma coisa aqui. Peraí. Pronto. Eu não sei fazer, não sei voltar isso aqui do deleta. Eu acho que aqui vai aparecer. Porque a imagem, só voltando, a imagem das duas curvas anteriores eram no R2, né? Porque a função, ela caiu no R2. Agora a função aqui, ela cai em R3, tá? Ou a curva, né? Então a imagem dela, lembrando, aqui também tem um detalhe interessante, não é interessante, mas um detalhe importante, que é, eu não estou desenhando o gráfico dessa função aqui, não. Ó. Depois vocês podem imaginar, eu estou desenhando a imagem, né? Porque, só relembrando, quando a função é de R em R, vocês fizeram isso a vida toda. Quando a função é de R em R, onde eu desenho o gráfico, né? Eu desenho no R2. Porque o gráfico, ele sempre está contido, o gráfico, ele sempre está contido nesse conjunto cartesiano, esse conjunto aqui, ó. Ele está contido no R2, cartesiano R2. R2 cartesiano R2, não. R cartesiano R, que é R2. Por exemplo, dessa função aqui, essa aqui, ó. Onde é que está o gráfico dela? O gráfico dela, vai estar contido nesse conjunto cartesiano esse, ou o contrário, tá? A ordem não faz diferença aqui, não. Ou seja, o gráfico está contido no R3. Aqui eu desenhei a imagem que está contida no R2, né? Aqui, ó. É diferente a imagem do gráfico. Aí o gráfico já é outra coisa. É bem mais difícil. Por isso que evita se desenhar o gráfico na mão, né? No computador você faz, porque é só jogar a expressão. Mas na mão é muito difícil, em geral. Alguns dá para fazer, outros não. Mas assim, pouquíssimos dá para fazer. Mesma coisa, aqui nem dá para desenhar o gráfico, porque porque a imagem está no R3, porque a imagem ela é subconjunto do contradomínio, mas o gráfico ele vai estar em R4. E R4 você não desenha mais, né? O gráfico aqui ó, vai estar em R3 cartesiano. Cartesiano R, que é R4, né? E aí o gráfico aqui você nem desenha mais. Então tem uma limitação para o gráfico da função. E aí, porque também porque qual a importância também de desenhar, fazer esses desenhos, ou nem fazer os desenhos, mas entender o desenho? Porque como eu não consigo fazer os gráficos, porque o gráfico, por exemplo, dessa aqui eu já não consigo mais, mas entender a imagem
para algumas situações, para alguns problemas, tanto da física quanto da matemática, já é suficiente para entender algum comportamento da função. Porque como eu não tenho o gráfico, né, a imagem ela vai dar informações, e aí depende muito do problema, ela vai dar informações que já são suficientes para entender um certo problema. E como eu falei, depende muito do problema, depende da função, depende da situação. Mas, por exemplo, qual a imagem dessa curva, né? Porque, enfatizando, o gráfico está em R4, não estou desenhando o gráfico. Aí eu estava lá no GeoGebra, né? Aqui, ó. A imagem dela vai ser essa reta aqui. Tá vendo? Essa que tá de preta, tá com a cor preta. Mas por quê, né? E aí é interessante também eu olhar de cima. Se eu olhar de cima, vocês vão ter uma noção, ó, que é a vista de cima. Que é a ideia, justamente a primeira ideia que vocês devem ter, que é como desenhar a curva de cima, entre aspas, né? Como é que ela é vista do R2. Assim fica melhor. Porque aqui o vermelho seria o eixo X, né? É o eixo X. O Y é o verde. E a reta é essa curva aqui preta. Então, para entender o comportamento dela em 3D, sempre a ideia inicial sempre é tentar entender em 2D. Ou seja, no R2, aí eu pego esses dois aqui, ó. E aí também depende do exemplo, dependendo do exemplo, pode ser que eu não necessariamente pegue o X e o Y. Eu posso pegar o X e o Z, ou o Y ou o Z, tanto faz. Mas nesse caso aqui, tanto faz, na verdade, mas eu vou fazer com o X e o Y só para seguir um padrão. Por exemplo, ó, se eu fosse pegar, eu vou até desenhar nas cores que estão lá, o vermelho, né, e o eixo verde. Se eu fosse olhar só essas duas, isso aqui vai me dizer o quê? Vai me dizer que y é igual a x, né? Porque se o y é t e o x é t, os dois são iguais. E aí, y igual a x é essa reta aqui, ó. Você já conhece. Tá vendo? Essa mesma aqui, que tá aqui, vista de cima. Agora, para ver como ela se comporta no R3, né? Aí eu vou ter que desenhar os três eixos. Tem muito, tem muito escapatório. Mas sempre ajuda você a entender como é que ela tá no R2. Ou então você poderia também pegar esses dois aqui e ver que qualquer combinação que eu pegaria seria uma reta também, tá? Também ajuda. Então, eu já sei que ela, por exemplo, nesses pontos aqui, ó. Agora eu vou ter que, de certa forma, fazer aquela jogadinha dos pontos, né? Por exemplo, F de 1, F de 2. É o jeito mais arcaico, mas de certa forma é eficiente. Ó, por exemplo, o F de 0, né? É o 000, que é essa aqui, ó. O F de 1, que é o 111. Então, o 111, ele vai ficar mais ou menos assim. E aí, eu não sei se vocês aprenderam isso lá no ensino médio, como é que coloca um ponto no R3, né? Eu vou pegar, imagina assim uma reta aqui, né? Aí eu olho ela paralela aqui, subo uma outra aqui, e aí você vai encontrar exatamente o ponto que eu quero. Aí, 111. Né? Aí o 222 é a mesma coisa.
E aí vocês vão perceber que ela vai ter exatamente aquele formato, assim, né? Vai ser uma reta que ela está saindo, né? Esse ângulo aqui é 45, vai fazer um 45 com essa reta imaginária aqui, ó. Tá? Que é justamente essa que está aqui desenhada a sombra dela, digamos assim, né? Se o sol tiver um certo ângulo aqui, ela vai fazer essa sombra. Ela vai fazer um de 45 com essa reta. E, naturalmente, ela vai descer aqui também, né? Vai vir embaixo, porque eu não vou desenhar, eu vou desenhar pontilhado para, ok? Mas é para ser essa aqui, tá? Assim, ó. Talvez esse aqui é o formato mais próximo, ou parece com o que eu estou tentando desenhar, né? Ok? Assim, só para tentar entender, essa aqui dá para entender, né? Eu acho. Mas, essa expressão é uma expressão bem simples, mas para tentar entender a imagem geralmente é difícil, mas hoje em dia com os computadores fica, com esses programinhas aqui, fica bem mais simples, né? Na minha época eu tinha que fazer tudo na mão, e aqui eu não sou tão velho, não. Ó, eu não vou, assim, o objetivo não vai ser cobrar isso aqui, porque não tem muito sentido. Eu cobro isso, só vocês colocarem no computador, mas, por exemplo, né, eu vou escrever algumas expressões e vou tentar explicar mais ou menos. Ó, esse aqui é bem conhecido. Depois vocês podem testar todos eles, viu? No computador, claro. Eu não vou cobrar que vocês façam isso aqui na mão, não. Por exemplo, cosseno T, seno T, T. Que curva é essa? Eu vou colocar só de. Não, aqui não tá de 0 π sobre 2, mas se eu fosse olhar só as duas primeiras coordenadas, né? Elas formam um círculo. E esse T aqui, o que ele faz, né? Aliás, eu vou colocar duas primeiro, só para vocês entenderem. Acho que essas duas aqui, por exemplo, a imagem dessas duas aqui, mas aqui pode ser qualquer número, 2, 3, menos 20, qualquer coisa. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar essa aqui, eu vou explicar exatamente com GeoGebra que fica mais fácil. Ó. Lembrando que as duas primeiras, como eu já falei, elas vão formar um círculo. Tá vendo? Ó? Só que como eu estou agora no R3, eu vou olhar ele qual é a palavra? Esqueci. Não escreveu uma coisa. Vou olhar. Esqueci a palavra. Eu vou falar como se fosse no R3, mas não era a palavra que eu queria falar. Não. E agora, quando eu coloco vê o que acontece. Ele sobe, tá vendo? Ele sobe um andar. Como se ele pega as duas primeiras, é um círculo, e esse ele está dizendo que o círculo está na altura 1. Se eu colocar menos 1 aqui, ele vai descer. Tá vendo? Na altura menos 1. Se dá para fazer esse aqui é um possível que dá para fazer na mão. E você colocar menos ou mais qualquer coisa aqui, 90, né? Ele vai subir. Até sumiu, né? Porque assim, só vai até o 5 aqui, né? Eu teria que diminuir muito. Ok? Então, isso aqui vai dar a altura do círculo. Esse númerozinho aqui, ó. Eu sei que esses dois
Forma um círculo e o terceiro vai dar altura. Agora, com o T aqui, ele vai ser um outro formato. Com o T, ele vira uma espiral, assim. Ok? Aqui é porque o T está limitado de 0 a 6,8 e fica uma curva limitada, né? Mas essa aqui, por exemplo, para ver ela na mão, ela é bem mais difícil. Opa, bem complicada mesmo. Mas ela já vira uma espiral, a imagem dela, né? A imagem da curva. E tem várias outras aqui que vocês podem ficar olhando, ficar testando, ok? E tentar entender, né? Por que, que a imagem dela é aquela expressão, né? Mas aqui a ideia, por exemplo, é como se eu pegasse o círculo que está lá embaixo e cortasse ele e puxasse. Pegasse aqui, zero, não. O círculo está lá embaixo, né? Imagina que eu corto ele em algum ponto aqui, no começo, né? E puxo ele para cima. Aí fica assim, ó. Eu deformo ele, né? Ok? Cortei ele aqui, peguei o comprimento, né? A linha e puxei. Então faz essa deformação. Aí tem várias outras que vocês podem olhar. Ok? E aí, limite derivada integral, né? O que que limite derivada integral? Nessa parte aqui, ela é uma teoria assim meio restrita, porque basicamente é a mesma coisa do que se faz na reta. Então você não vai estudar isso aqui de novo só por causa de um detalhe, né? Isso aqui eu vou resumir muito o que está no livro, viu? Porque não é o nosso foco. Né? Eu vou falar isso aqui porque em algumas situações vai aparecer e é bom vocês já saberem que como proceder, né? Por exemplo, eu vou pegar. É lógico que fica igual porque a função, apesar de, no caso isso aqui, apesar dela levar num vetor, ela só tem uma variável. O problema é quando tem mais de uma variável, tem duas, três, aí isso aí muda totalmente. Então, eu vou pegar seja f, uma função geral, né? Aí, f1, então, o limite, por exemplo, esse limite aqui da f de t, quando x tende a um certo a, ele existe, se somente se vai existir em todas as coordenadas, e caso exista, você simplesmente calcula o limite das coordenadas separado, né? Perdão, aqui não é x tendendo a A, é t tendendo a A, tá? Se qualquer uma das coordenadas não existir, aí o limite todo não existe. Mas caso exista, e aí você pode fazer essa igualdade aqui. Fazer o limite total. Ok? A mesma coisa com a derivada. Quando eu calcular a derivada dela, basta calcular a derivada de cada coordenada.
ok? E a integral também. Se eu quiser calcular uma integral de A até B, de f de t dt, basta eu calcular a integral. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é necessário que se tenha uma prova, né? Mas eu vou fazer, não vou provar isso aqui, não. Mas você prova que isso acontece. Ok? Aliás, está faltando aqui muita coisa, né? Tá faltando um dt aqui. Muito bem. Ok. Vou fazer uns exemplos aqui só para vocês verem. Exemplos, né? Calcule. Lógico, eu já vou adiantando que isso aqui não vou cobrar muito. Não vou cobrar na prova porque não tem muito sentido. Mas é necessário que vocês saibam que exista para nas situações que irão aparecer vocês já saberem. Mas, por exemplo, é só para ilustrar. Um limite desse aqui se cada um dos limites existir, o limite é simplesmente o limite do primeiro, calculo o limite desse aqui, limite desse, ok? E ponto. Eu já sei que esses limites existem, né? E aí, se você calcular os limites separadamente, você pode usar L'Hopital, você pode usar todas essas técnicas de limite de uma variável, porque eles individualmente são limites de uma variável, né? Por exemplo, para esse limite aqui, ó, se eu não quiser fatorar ele, eu não quero fatorar, pode usar L'Hopital, né? Porque como ele dá zero no numerador e zero no denominador, aí vai ficar 1 meio t a menos 1 meio, né? E embaixo fica 1, então isso aqui vai dar 1 meio. Tô fazendo isso porque os outros dois, eles são diretos, né? Aqui, ó. O primeiro vai dar 1 meio, né? O segundo, limite de t quadrado quando t tende a 1 é 1. E o limite de t menos 1 sobre t quando t tende a 1 é 0. Então, o limite vai dar 1 meio, 1, 0, tá? Quando é o limite desse jeito, por quê? Não faz tanta diferença, porque eu só estou mexendo com uma variável. Quando vocês vão ver o problemão quando é duas ou três. Mas quando é uma mesmo, ela sendo vetorial dessa forma, é só um cálculo como o outro, só que o valor do limite vai ser um vetor. Ok? Derivada é a mesma coisa, né? Sim. Só que quando a pergunta dele é o seguinte, né? Nesse aqui, ó, seria possível se esse limite existir e esse não, ou qualquer um outro não existir, né? É possível. Só que a diferença é que eu não posso dizer que o limite é igual. Eu não posso, essa igualdade aqui, eu só faço se todos existirem. Caso pelo menos um deles não exista, o que você vai dizer? Que o limite total não existe. Não, essa igualdade ela não vai existir, né?
Eu calculo o limite deles separado. Caso um deles não exista, aí a afirmação será: esse limite aqui não existe. A mesma coisa da derivada, que pode ser que exista uma função que ela não é derivável num certo ponto. Aí, caso isso ocorra, aí a afirmação é: não existe a derivada dessa, digamos assim, a principal, né? O terceiro, você tá falando esse aqui? Que tende a 1, a que dá zero, né? Ok. Então, para esses casos, não tem muito segredo. Eu vou fazer só para o exemplo da derivada, né? Por exemplo, se, vou fazer um bem fácil mesmo, só para ilustrar. Por exemplo, se eu tenho essa função aqui, se a derivada existe nas três, é porque essa aqui eu já sei que existe, aí eu posso calcular. A derivada dela vai ser 1, 2t e 3t quadrado, tá? Eu derivei cada uma separada. Aí, novamente, caso, por exemplo, né, se fosse... tivesse uma situação que não existisse, aí você simplesmente não faria essa igualdade aqui. Afirmaria só que não existe o, o limite, né? Integral é a mesma coisa, tá? Se eu quero calcular a integral de 0 a 1 de t, t2 e t3, a mesma coisa ali. Aí é só calcular separado, cada uma delas. É, ok? Eu acho que eu botei esse exemplo mais fácil porque não tem sentido a gente ficar fazendo os outros, porque a ideia não é a diferença dessa integral para outra, praticamente não existe, ok? Só para vocês saberem como é que, caso você se encontre numa situação como essa, né? Que não muda nada, basicamente. Na prática, não muda quase nada, ok? Tem umas propriedades aqui, ó, mas isso vai muito em função de vetor, né? Isso aqui eu não vou. Tem umas coisas aqui que eu vou pular. Eu vou falar só de mais uma coisinha. Porque, como eu falei, essa parte aqui, como vocês vão precisar de de uma noção mínima para a gente falar da parte mais importante, é porque eu falo dessa aqui, senão nem falaria. Mas só tem uma coisa aqui que eu vou falar, que é comprimento de curva. Isso é claro também que tem a questão do tempo, né? Acho que eu não vou falar disso aqui, não. Eu vou colocar as propriedades mesmo, fica melhor. Tem umas propriedades aqui que é bom vocês saberem, viu? Mas essas propriedades aqui, elas todas vocês já viram, ou eu não sei se vocês já viram, em álgebra linear, geometria analítica, ou essas disciplinas assim, que álgebra vetorial.
que basicamente não tem nenhuma novidade, é só pegar na ideia de vetor e copiando, né? Não tem nenhuma novidade a partir daqui, por exemplo, né? Seja, eu vou pegar duas funções. Aliás, eu vou fazer assim, eu vou pegar. Mas é interessante eu falar, tá? Pego duas funções, essa f ou duas curvas, né? Sejam f e g. Então, valem as propriedades que eu vou falar aqui, mas, como eu falei, são basicamente a cópia do que você faz em vetor, né? Por exemplo, se eu quiser somar as duas, como é que se soma em vetor? Soma coordenada a coordenada, né? A primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a enésima com a enésima, a última com a última. Eu pego simplesmente somo. Eu vou escrever só o primeiro e o último. Então, caso vocês não lembrem, mas vocês devem fazer isso muito, né? Quiser somar duas funções, porque, na verdade, elas são funções vetoriais, né? São vetores. Eu posso olhar como vetores, né? Somar as duas é somar coordenada a coordenada. Acho que vocês já devem ter visto isso. Ou nessa disciplina, ou então em física, né? Por exemplo, uma constante vezes f é simplesmente a constante multiplicada por cada coordenada, né? Tem uma aqui. Agora, aqui também tem um detalhe, né? Se eu pego uma função, uma função h, né? Vezes essa f grande, essa h, se ela for uma função real, né? Na verdade, eu vou escrever assim. Que eu vou escrever que k é constante. K constante. Então, por exemplo, se h é uma função de R em R, então h vezes a f, né, grande aqui, é h multiplicado por cada coordenada da f, né? H vezes F1, tan, 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 H vezes Fn, tá? Porque aqui a H, ela é um número real. Então, ela funciona como número real, ok? Tem a quarta aqui, que é produto interno ou produto escalar. Eu não sei se vocês viram com produto interno ou com produto escalar esse nome. Eu não sei qual é a notação que vocês viram. Que tem, basicamente, tem duas notações. Ou é f de t, aí tem um ponto bem grande assim. Vocês estão vendo isso? O F1, acho que eu coloquei, né? Tinha colocado F1, mas... Ah, aqui, né? Obrigado.
Vocês estão ouvindo isso? Então, deixa eu ver. É a obra aqui. Parece uma geladeira, aquelas antigas, o barulho que tá fazendo. Ó, o produto escalar ou interno, não sei qual foi a anotação que vocês viram, mas geralmente ou é assim, ou então é assim. É F de T, aí tem um V desse jeito. É, produto interno ou escalar, né? Que é basicamente o quê? F1, as primeiras coordenadas eu multiplico e somo, né? Pego as primeiras, multiplico. Aí somo, pego as segundas, multiplico. E é assim sucessivamente. Aqui talvez isso aqui apareça, essas contas aqui aparecerão e aí é bom que vocês lembrarem. Vocês viram como o produto escalar? Como esse ponto ou como esse... Ou não lembram? Eu vou fazer um exemplo aqui só para vocês lembrarem. E o produto vetorial, né? Não sei se vocês lembram também, produto vetorial. O produto vetorial, ele vale se as funções tiverem três coordenadas, né? Por exemplo, se... Vocês estão ouvindo esse barulho ou não? Então, se as funções tiverem três coordenadas cada uma, então, produto vetorial geralmente é um... Ah, não, perdão, eu estou confundindo aqui. Confundi uma coisa, a anotação do produto escalar não é esse aqui, não. É só um detalhe aqui. A anotação, uma é essa e a outra é esse. Desculpem aí, é assim, ó. Essa função escalar com esse aqui. Essa anotação com V é produto vetorial. Que tem duas notações mais conhecidas. Ou é essa que eu tinha escrito anteriormente, ou com X. Eu não sei qual é a que vocês conhecem. Assim. Que basicamente é o determinante da matriz, né? F1, F2, F3, G1, G2, G3, né? Tá? E aí você calcula, né? Você já viu isso aqui, né? Em algum momento. Na física eu uso muito isso aqui. Estão ouvindo mais bem baixo, né? Ou não. Ah, ótimo. É que tem uma máquina aqui. Parece uma geladeira, aquelas. Vocês lembram aquela que tinha umas que tinha uma porta azul ou amarela? Na casa da minha avó tinha uma. Fazia um barulho. Parecia um motor de carro. Vamos fazer só uns exemplos aqui do 5 e do 4, só para vocês lembrarem. Não que vocês precisem saber isso aqui
como assim, uma coisa fundamental. Mas essa parte aqui, como eu falei, é mais uma introdução para a teoria que vem no capítulo seguinte. Né? Isso aqui é só para vocês de se acostumarem, mas também para terem uma noção de curvas que a algum momento elas vão aparecer e é bom que vocês saibam algumas coisas. Então, eu vou pegar duas funções aqui, vou pegar as mais fáceis mesmo, só para ilustrar. Depois eu sempre faço os outros exercícios na aula de exercício, né? Ó, imagine duas funções assim, né? Aí, se eu quiser calcular o produto escalar delas, eu vou usar essa notação aqui. Eu pego a primeira coordenada, multiplico com a primeira, né? Vai ficar t cosseno t, mais t elevado a t, mais zero t, tá? E vai ficar, ok? E o produto vetorial é aquela matriz, né? Geralmente, esse produto vetorial aqui, a gente vai usar numa situação específica para encontrar um certo vetor que é normal a um plano. É um jeito mais fácil de fazer isso. Na física, você deve fazer isso também. T0, né? Cosseno t. Tá? E calcula determinantes da matriz. Não sei se vocês lembram como é que calcula determinantes da matriz. Mas o jeito mais fácil é repetir as duas primeiras, né? E faz aquele cálculozinho lá. Sarri, né? Aqui, ó. T quadrado I, 0, K, né? Menos T cosseno T, K, 0. Então, isso aqui é IJK, né? Então, é T menos T2. Ok? Geralmente se faz isso para encontrar um vetor normal. Só para adiantar, geralmente, quando você tem um plano, né? Porque, assim, a principal vantagem de um produto, assim, a principal utilidade. Tem várias, né? Você pode, mas uma delas é se eu quiser encontrar um plano não, um vetor que seja normal a um plano, basta eu encontrar dois vetores no plano, que pertencem ao plano, e calcular o produto vetorial dos dois. Aí esse vetor aqui, o normal, vai ser justamente o vetorial V. É o jeito mais fácil de encontrar um vetor normal. Você prova isso, tá? Você prova que o vetorial V interno com o V é zero, interno com o é zero também. Ok, né? Acho que por enquanto é só isso. Aí na aula que vem a gente vai entrar. Até que para uma aula que eu não estava tão animado, até que sai muita coisa. Na aula que vem a gente. Eu não vou falar mais disso aqui, assim, eu vou falar só no decorrer do conteúdo, mas a gente vai entrar na parte principal, que é as funções de duas e três variáveis. E aí a teoria é muito grande, é derivada parcial, é muita coisa para vocês se prepararem para cálculo 3,
integral dupla e tripla, né? Que vocês vão usar muito isso daqui. Principalmente derivada parcial, acho que é o que vocês vão mais usar. Ok? Alguma pergunta? Ai, ai, então é isso, viu? Se cuidem aí. Qualquer coisa, vocês não corrigir as provas, só corrigir 8 provas, mas até sexta-feira eu vou corrigir de todo mundo, tá? Até a próxima. Professor, só uma dúvida. Diga. O senhor vai ajudar na monitoria hoje, que vai ter da prova lá de cálculo? Não, não tô sabendo não. Como assim? Ah, é porque Silvana tinha colocado quem vai participar da monitoria numa turma que o senhor tava, eu pensei que o professor ia ajudar também. A turma de Eu acho que Prof. é. Mate. Eu acho que é porque eu era professor também com ela na. Sim, eu pensei que o professor ia ajudar também na prova de monitoria. Não, não, vou não. É monitor de cálculo 1, né? É. Não, vou não. É porque acho que ela tá usando a mesma turma para não criar uma outra, né? Sim, Ela deve deve ter ter sido usado. isso. Ah, só isso, né? Então até a próxima aula. Qualquer coisa vocês me perguntam no WhatsApp. Ou mandem um e-mail, tá? Tchau. Se cuidem.